Sua Bíblia na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, que foi o texto em apreço, versículo 19. Mas hoje vamos ler versículo 18 e 19. Mantenha a Bíblia aberta e vamos ler outros versículos. Quero a ajuda do nosso operador de som, por favor. Está escrito: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Há uma expectativa muito grande pela manifestação dos filhos de Deus, a saber, pela manifestação nossa, porque na terra temos duas classes de pessoas: a classe dos salvos e a dos perdidos, a classe dos filhos e a classe das criaturas de Deus. Então, existe uma expectativa, e Paulo, ele diz que, para ele, a convicção, a certeza de que as aflições, ele fala de lutas, dificuldades, aquilo que nos incomoda, aquilo que nós enfrentamos no dia a dia, são lutas. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, mas ele disse: tende bom ânimo, porque eu venci. Então essas dificuldades, essas lutas, estas intempéries que se fazem presente em nossas vidas, Paulo, ele diz, não há de ser comparada com a manifestação da glória que nós havemos de receber. Lá o apóstolo João, na sua epístola, ele disse o seguinte: que assim como ele é, nós o veremos. Aleluia. E seguramente nós necessitamos de uma fé sobrenatural para que possamos atravessar este velho mundo desgastado e ruído, para nos encontrar com Ele, a saber, Jesus Cristo. Então precisamos acreditar, precisamos crer. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 8, ele disse que sem fé era impossível agradar a Deus. E Marcos, no capítulo 9, versículo 26, ele disse que tudo era possível ao que crê. E isso foi uma resposta aos seus discípulos, que não conseguiram, mesmo orando, eles não conseguiram fazer com que aquele pai se desse por contente, se desse por satisfeito, uma vez que ele leva o seu filho lunático para receber a cura da parte do Senhor Jesus. Mas o Senhor não estava aonde ele procurou, porque Jesus havia subido o monte Tabor, aonde passou a noite em vigília com Pedro, com João e com Tiago. Os 9 que ficaram embaixo, o pai pediu que eles fizessem alguma coisa, e eles passaram a noite inteira orando e não aconteceu nada.
Mas quando Jesus desce do Monte Tabor, vê aquela situação e o pai vê a Jesus, ele corre para Jesus e diz: olha, eu trouxe o meu filho aos teus discípulos e eles não puderam libertar o meu filho. Eles não puderam. E eu acredito piamente que o Senhor ficou muito decepcionado com os discípulos. E Jesus Cristo, ele manda que traga o garoto, e ora, e ordena, e o demônio sai da vida daquele menino. E os discípulos, amados irmãos, eles vão a Jesus para questioná-lo. E qual era o questionamento dos discípulos? Por que nós não podemos expulsá-lo? Por que que eles fizeram esse questionamento? Porque o Senhor havia dito a ele que estava dando a eles poder. Eis que vos dou poder de pisar serpentes, escorpiões e toda sorte. Então, ora, Jesus disse que daria. E eles acreditaram. Mas agora não funcionou na prática. E eles quiseram saber por quê. Pense em você e pense em mim. Atos 1:8. O que é que está escrito em Atos capítulo 1, versículo 8? Mas o quê? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Ok. Pergunta número 1. Você já recebeu a virtude do Espírito Santo sobre você? Sim ou não? Mas essa virtude que você recebeu, você precisa ter consciência de que verdadeiramente recebeu. E tem que ter também consciência de que você recebeu para uma boa causa. E a que causa o Senhor estava se reportando? A um testemunho de vida pessoal. Vocês receberão para serem as minhas testemunhas. E a visão de Jesus era testemunhar no mundo inteiro. Ou seja, em todos os lugares, a partir de dentro da sua casa. E seguramente todos aqueles que entenderam este critério, porque todos receberam. Interessante. Todos receberam. Por exemplo, aqui, os que me ouvem, todos receberam o Espírito Santo? Claro. Todos receberam o milagre de Deus. E o Espírito está aí em você. Deixa eu dizer outra vez que você não entendeu. O Espírito está aí, habitando em você. Agora eu pergunto, para quê? Ou você acha que Deus dá para nada? Não. É para que você manifeste, eu disse, para que você manifeste o Deus que habita em você. Manifestar onde? No raio de ação que você está. Há uma necessidade. O mundo
está cansado de ouvir falar em Deus, ele quer ver Deus. E aonde é que o mundo vai ver Deus? Na sua vida. Sempre foi, sempre será assim. Então o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Ele veio para os judeus. Mas os judeus não receberam. Rejeitaram a filiação. Então continuou sendo judeus. Mas a todos quanto receberam, judeus e gentios, a estes sim, ele fez um milagre. Tornou estes filhos de Deus, que é o nosso caso. Então o mundo espera a sua manifestação. Manifestação dos filhos, aonde? Dentro da sua casa. Você começa por dentro da sua casa. Espera a manifestação dos filhos de Deus. Aí eu trouxe 5 personagens, dos quais eu já falei sobre 3. E você vai se sintonizar agora. O primeiro personagem que eu trouxe foi Abel, que significa transitório. Abel manifestou no mundo, que eu estou falando de manifestação dos filhos de Deus, ele manifestou no mundo a obediência a Deus. Quem entendeu? É pela obediência a Deus é que o mundo reconhece que você é crente, que você é salvo, que você é filho de Deus. Eu já tive o desprazer de ouvir um crente dizer: sou crente, mas não sou santo. Já tive o desprazer de ouvir outro crente dizer: sou crente, mas não sou salvo, estou lutando para ser salvo. Está perdido. Não, nós somos crentes, somos salvos, somos filhos, somos salvos e somos santos. O que não somos é ser perfeito. Agora estamos tentando a perfeição. Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, para uma terra que eu vou te mostrar. E depois Deus apareceu segunda vez e disse: Abraão. Aí ele disse: pois não, Senhor. Ele disse: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença, curso da vida. Anda na minha presença e ser perfeito. Glória a Deus. E Abraão foi perfeito? Não. Mas foi amigo de Deus. Mas andou com Deus. Mas conversava, se relacionava com Deus. Então nós mostramos Abel, que era a manifestação da obediência. Ele prestou um culto que agradou a Deus. Não me responda. Será que o culto, será que quando você vem para a igreja, você vem assistir o culto ou vem prestar um culto? Será que você só vem para a igreja se o seu órgão, o seu departamento está escalado? Quando ele não está, você não vem? Isto é uma manifestação de que você dá mais valor e mais importância ao seu departamento do que Deus na sua vida. Pastor, pule o assunto. A gente pula. Abel, manifestação da obediência. Enoque, que significa iniciado, manifestação da santidade de Deus.
Estou falando em manifestação. De quem? Dos filhos. Isso é para os filhos, não é para o mundo. Então os filhos têm que manifestar a sua obediência a Deus através da palavra. Os filhos precisam manifestar a santidade de Deus. Alguém precisa olhar para você e você não precisar dizer que é crente, e esta pessoa vê em você alguém que é santo. Lá em Sunem a mulher disse: marido, dá uma olhadinha aqui. O que foi? Disse: eu vejo que este homem que passa por nós, ele é, verbo ser do presente, ele é um santo homem de Deus. Se eu não puder ser visto assim, alguma coisa está errada. Glória a Deus. As pessoas precisam olhar para mim. Estou falando de mim mesmo. Mas não é só olhar para mim, olhar para você. Mas eu me reporto à minha pessoa e ver em mim um santo homem de Deus. Mas se alguém não está vendo assim, está vendo de outra maneira, deve ser algum problema de conversão, deve ser algum problema de visão, porque existem vários tipos de problema na visão. Por exemplo, eu tenho um problema na visão. Eu sou míope. É um problema. Pronto. Quem está lá atrás virou vulto. Problema de visão. Mas tem outro que é daltônico, ou seja, não difere cores. Para ele tudo é preto e branco. Mas eu coloco o óculos, aí eu vejo. Aí você coloca o óculos do Espírito, aí você vê. Glória a Deus. Mas se mentindo alguém disser mal contra você, dê uma festa, disse o Senhor Jesus. Então, manifestação dos filhos através da obediência, Abel. Através da santidade, Enoque. E através da fé, manifestação pela fé, Abraão. Deus disse: saia da sua casa, e ele saiu. Deus disse: vá para uma terra que eu te mostrarei, e ele foi. Glória a Deus. Irmãos, isso é muito sério. Já pensou você bem estabelecido em um lugar, em uma cidade, enfim, e Deus disse: olha, vai embora daqui. Qual seria a primeira pergunta? Para onde? Aleluia. Mas Deus disse: saia da terra, da parentela, para uma terra que eu vou te mostrar, te mostrarei, futuro. Ele não deu espaço a Abraão para perguntar. Mas no mínimo, se fosse eu ou você, diria: como? Mas ele foi. Isso é a manifestação do quê? De fé. Já falamos sobre isso. E hoje nós vamos falar sobre manifestação da retidão. Retidão. Daquela pessoa, daquele crente que é reto.
reto, que é direito, que é da verdade, que não tem duas histórias, é uma só. Glória a Deus, glória a Deus. Este Jó que eu estou falando, abra lá em Jó capítulo 1. Ele era um homem reto. Primeiro era era o homem mais rico do Oriente Médio. Ele morava em Ur dos Caldeus. Hoje é o Iraque. Jó banhava os pés na manteiga, está escrito. Jó ele era um latifundiário, mas muito mais do que isso. Jó era um homem de oração. E isto fazia toda a diferença. Jó tinha 3 filhas, eu disse, e 7 filhos. Ao todo, quantos filhos ele tinha? 10. Guarde isso. Estes filhos de Jó não tinha o compromisso com Deus como o pai tinha. E o pai queria que eles pudessem imitá-los, porém isto não acontecia. Jó 1:4, o que é que está escrito? Eles gostavam mesmo de fazer o quê? Banquetear-se. Juntava aqueles filhos com as filhas e iam fazer banquete. E isto não era uma vez, esporadicamente, era sempre. No versículo 5 diz: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó, parte B. O que fazia Jó? Santificava. Jó santificava os seus filhos através do quê? Do jejum. E o que ele fazia mais? Ele levantava-se de madrugada, está aqui, versículo 5. Ele levantava-se de madrugada para oferecer sacrifício pelos seus filhos. Interessante que ele não fazia um sacrifício para todos, não. Eles faziam sacrifício por filho. Vamos pensar juntos. Em outras palavras, ele ofertava a Deus, ele prestava um culto a Deus, ele oferecia cada filho nas mãos de Deus, e por ser 10 filhos, então ele fazia 10 sacrifícios. Que pai, glória a Deus. E o que ele dizia? Versículo 5, a parte B. Ele fazia o sacrifício segundo o número de todos eles, a saber, 10 sacrifícios. E ele dizia consigo: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim
o fazia Jó continuamente. Em outras palavras, ele queria toda a sua casa servindo ao Senhor. Ele queria toda a sua casa em retidão perante o Senhor. E era coisa que não era fácil, como hoje não é fácil. Você, eu, você pai, você mãe, segurar todos os seus filhos dentro da casa de Deus, numa vida plena no poder do Espírito Santo. Principalmente quando ele chega àquela idade de adolescente. E tinha uma senhora, dona de uma boutique, que ela dizia: pastor, é a idade da aborrecência. E eu achava aquilo interessante. Então, amados irmãos, Jó era este homem de oração, que fazia sacrifício na presença de Deus pelos seus filhos. E foi este Jó que de Deus recebeu testemunho. Observe que a vida de Jó era uma vida pautada no temor de Deus. E seguramente o que é que se entende alguém que vive dentro da vontade de Deus? Que nenhum mal lhe sucede. Porém, amados, João 10:10 diz que o diabo é o nosso adversário, e ele veio ao mundo e está no mundo para matar, roubar e destruir. E ele quis destruir aquela família. Não encontrou no pai nenhuma brecha. Não encontrou no pai nada que desabonasse a sua conduta moral nem espiritual. E ele disse: mas tem os filhos. Os filhos, vou transliterar para a nossa linguagem, os filhos vivem de farra. Então vou começar pelos filhos. Glória a Deus. Mas Deus não permitiu. Por quê? Porque Jó estava na brecha. Como o diabo não conseguiu, porque muitas coisas que acontecem no seio da família é uma ação de Satanás. Glória a Deus. Para desestabilizar, para desvirtuar. Então, como ele não conseguiu ir direto aos filhos, ele fez o quê? Ele foi a Deus. Eu pergunto, por que ele não foi direto a Jó? Porque ele estava imunizado. Aleluia. Imunizado na obediência, na oração, na consagração, nos sacrifícios. Aí ele diz: não, eu faço a curva. E ele foi a quem? Ele foi ao dono de Jó, a saber, Jeová. Glória a Deus. E quando ele foi ao Senhor, o Senhor disse: de onde você está vindo? Eu venho de rodear a terra. Passei em Maceió, São Miguel dos Campos, Arapiraca. Passei no Rio Largo. Aí Deus perguntou para ele: viste o meu servo Jó? O diabo não é onipresente, nem onisciente, mas são muitos e são organizados. E eles estão em todos os lugares. Você viu o meu servo Jó? Você viu a minha serva Joaquina? O meu servo Belarmino? Você viu ele? Vi. Diga aí alguma coisa sobre ele. Aí, como se tratava de Jó, o diabo engoliu um seco.
Aí o Senhor diz, olha, versículo 8, por favor, joga lá para todo mundo falar comigo. Jó 1:8. Disse o Senhor a Satanás, foi que Deus perguntou, dá uma paradinha. Na terra, se fosse aqui no Rio Largo, Deus diria, no Rio Largo não existe ninguém semelhante a ele. Glória a Deus. Primeiro ele perguntou se você tinha observado, se o diabo tinha observado. Eu disse, sim, eu vi. Então me diga se existe alguém como ele. Aí Deus disse, vou dar testemunho a você dele. Foi que Deus disse de Jó, homem sincero, o próprio Deus deu testemunho de Jó. E o que você espera de Deus? Que dê também testemunho de você. E ninguém melhor do que você para saber como você anda. Porque, irmãos, o primeiro juízo de Deus na terra está em nós, através da nossa consciência. Diga consciência. Você pode enganar todo mundo, só não pode enganar a Deus e não pode enganar a você mesmo. Você pode falar o que falar, dizer o que dizer, agir como quiser agir, mas a sua consciência está lá, testemunhando sobre você, sobre mim. Glória a Deus. Abra um parêntese para dizer algo interessante. Existem pessoas que a mente, ela está cauterizada. E quem tem uma mente cauterizada, não sente as suas misérias, não sente os seus pecados, não tem sentimentos nobres. Exemplo, Calvário. Quem estava lá? Jesus, no meio. Quem mais? 2 salteadores, segundo as Escrituras. Um à direita e outro à esquerda. O da direita, segundo alguns historiadores, chamado Dimas. Dimas, ele foi despertado pela sua consciência e reconheceu o seu erro, o seu pecado. O outro, mente cauterizada, e começou a humilhar, a subestimar, a blasfemar. Aí Dimas disse, nem mesmo neste estado você teme a Deus? Por que um temia e o outro não? Porque um estava com a mente cauterizada. E ambos morreram. Mas um subiu e o outro desceu. O que subiu porque se arrependeu, e Jesus disse para ele, aí ele nem se achou digno. Ele não se achou digno, se lembra-te de mim. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. O outro nem pediu que lembrasse. Ele já foi, como diziam os
diziam os nossos pais, de mala e cuia para o inferno. Então, Deus deu testemunho de Jó. Deu testemunho no céu e deu testemunho na terra. Por quê? Porque Jó manifestou a retidão. Glória a Deus. Jó foi sincero. Jó foi temente a Deus. Foi reto. E Jó desviava-se do mal. Glória a Deus. E é o que Deus quer para mim e para você hoje. Glória a Deus. Como pastor eu posso me desviar do mal? É simples. Número 1, olhando para Jesus, autor e consumador da sua fé. Segundo, não deixando a corrida, corra com perseverança a carreira que lhe está proposta. Número 2, não colocando peso sobre você nesta corrida, porque se você colocar peso, você vai perder a velocidade, vai ter peso, não vai aguentar o pique. E terceiro, saia de perto de fofoqueiro. Saia de perto de gente mentiroso, porque são filhos do diabo. Pastor, é muito forte. Posso fazer nada, está na Bíblia. Jó, não obstante essas qualidades testificadas pelo próprio Deus, ele foi duramente provado. Porque prova não mata. Ele foi duramente provado. Todavia, ele foi aprovado. Porque o problema, irmão, não é ser provado. O problema é ser aprovado. Daniel foi provado. Provado por uma lei que dizia que naquele período ninguém podia fazer petição alguma a outro Deus. E Daniel continuou na presença de Deus em oração. Aleluia. E foi condenado. Interessante, Marcos. Ele foi condenado. Por quê? Condenado como um fora da lei. Imagine como é triste alguém ser condenado por um crime que não cometeu. Como hoje a gente vive isso no Brasil. Alguém sendo condenado por um crime que não cometeu. É horrível. Porque quando alguém comete o crime, é menos pior. Não é bom, é menos pior. Mas quando alguém vai para uma condenação, um julgamento inocente, como foi o caso de Estevão, é horrível. E foi morto. Deus permitiu que ele fosse morto. Eu acho interessante Deus, irmãos, é que Deus dá corda ao inimigo. Deus permite até que o justo padeça, permite até que o justo morra. Só que a história não termina assim. O final da história não é assim, porque Deus não terá ocupado por inocente. Senão não seria um Deus justo, não seria um Deus reto. Aleluia. Ele foi provado, mas foi aprovado. Jó, no capítulo 31, versículo 6, ele disse assim: pesa-me, Deus, em balanças fiéis, e conhecerá a minha integridade. Até os seus amigos, entre aspas, que foram a ele para subjugá-lo, sabe o que foi que Jó fez? Continuou orando pelos seus amigos.
E o que aconteceu? Deus deu em dobro tudo quanto ele tinha. E lá em Jó 42 diz: e deu em dobro enquanto ele orava pelos seus inimigos. Porque crente não pode ter ódio. Crente tem que amar, porque é mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Aleluia. Queridos, eu ainda ia falar sobre a manifestação do poder, mas não vai dar, terminou aqui. Glória a Deus. Tentado estou. Glória a Deus. Mas tem um hino na harpa que diz: tentado não ceda, ceder é pecar. Aleluia. Então, eu quero dizer aos amados irmãos que nos reveses da vida, nas intempérias, na trajetória de Jó, ele foi fiel em tudo. Ele não culpou a Deus por nada. Deus não erra, não se equivoca, não se engana. Deus faz tudo direitinho, tudo certinho. Ele perdeu 3 filhas, perdeu 7 filhos num dia só. Ele viu dentro da sua casa 7 caixões. E ele disse: Deus o deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele foi atingido na sua vida econômica, na sua vida financeira, ficou pobre. E o pior, ele foi chagado, uma doença incurável. Aleluia. E o pior, teve o desprezo da única que ficou para poder ajudá-lo. Porque já tinha perdido os filhos, agora a única pessoa que ele podia contar era a esposa. A querida esposa, a amada esposa. Adorável e admirável esposa. Aí ela chega para ele e disse: Jó, amaldiçoa este teu Deus e morre. Ou seja, até ela foi influenciada por Satanás para motivar o marido a se desviar. Mas ele, debaixo da poderosa mão do Senhor Jeová, disse: mulher, falas como uma louca. Isso dá a nós, Adel, mais coragem e força de ser mais crente. Quanto mais pedra atirar em você, seja mais crente. Quanto mais pedra atirar em você, ore mais. Aleluia. Você orava 1 hora, estão atirando pedra. É o Senhor dizendo: precisa orar mais uma, então ore 2. Continuam jogando pedra, agora estão jogando banda de tijolo, então ore 3. Se for pouco, ore 4. Aleluia. E se for pouco, passe o dia de joelho na presença de Schwindeclow. Aleluia. Vamos ficar de pé.